E se a própria face que você exibe ao mundo, essa que você crê ser a sua mais íntima expressão, não passasse de um reflexo pálido, distorcido pelas sombras de um teatro que chamamos sociedade? E se a essência verdadeira, aquela centelha imutável que emana do mundo inteligível, estivesse oculta, aprisionada nas profundezas de uma caverna de aparências? Imagine por um momento que fomos acorrentados desde o berço, nossos pescoços voltados para uma parede. Atrás de nós, um fogo crepita, e homens passam carregando objetos, cujas sombras dançam incessantemente diante de nossos olhos fixos. Vivemos de tais sombras, não é mesmo? Acreditamos que o contorno fugaz de um vaso, a silhueta de um animal, o vulto de outro ser humano, constituem a totalidade da realidade. E o que é a sociedade, senão esse fogo que projeta as sombras e esses homens que as manipulam, moldando nossas percepções? A cada passo que damos, a cada palavra que proferimos, a cada desejo que alimentamos, não estamos, na maioria das vezes, imitando um modelo pré-existente, um padrão que nos foi apresentado como o ideal, como o correto, como o desejável? As convenções, os costumes, as expectativas, não são eles os grilhões que nos impedem de voltar nossos rostos para a luz? E essa luz, qual seria ela senão a do bem, a do verdadeiro, a do belo em sua forma pura e imaculada? A máscara que a sociedade nos impõe é, em essência, a projeção de um ideal coletivo, muitas vezes falho, muitas vezes superficial. É a persona que nos convém vestir para sermos aceitos, para prosperarmos dentro dos limites do que é considerado normal, do que é considerado virtuoso, por aqueles que detêm o poder de definir essas mesmas virtudes. Ora, se a virtude é conhecimento, como ousamos aceitar como nosso o conhecimento que nos é transmitido sem um escrutínio rigoroso? Se a ignorância é a raiz de todo mal, não nos tornamos cúmplices do mal ao abraçarmos cegamente as opiniões alheias, as verdades fabricadas para nós? Acreditamos que o sucesso é medido por posses, que a felicidade reside no prazer efêmero, que a importância é dada pelo reconhecimento externo. A do bem-sucedido, a do divertida, a do influente, por trás delas, o que resta daquele que busca a sabedoria? O que resta daquele que anseia a justiça intrínseca, pelo amor desinteressado? Por vezes, tentamos remover uma máscara apenas para descobrirmos que outra, ainda mais sutil, já se moldou ao nosso rosto. Uma máscara de rebeldia, talvez, de originalidade forjada, de um conformismo mascarado de inconformismo. A dificuldade reside no fato de que, quanto mais tempo passamos diante das sombras, mais tênue se torna a distinção entre a projeção e o ser que a projeta. Lembro-me de meus diálogos com aqueles que se consideravam sábios, mas que, em verdade, não passavam de colecionadores de opiniões alheias, aprisionados na mesma caverna, apenas com uma visão um pouco mais ampla das mesmas sombras. Eles discutiam sobre a natureza das sombras, sobre seus movimentos, sobre seus significados aparentes, mas jamais ousavam questionar a natureza do fogo ou a existência daqueles que o manipulavam. Ainda não respondi à pergunta que fiz no início, não é mesmo? A essência do ser se esconde por trás das máscaras que a sociedade nos impõe? Sim, a essência se esconde, mas não de uma forma que sugira uma perda irremediável. Ela se esconde como a semente se esconde sob a terra, esperando o momento certo para germinar. A essência está lá, adormecida, aguardando o despertar da alma. O que acontece quando um prisioneiro é libertado? Ele é forçado a olhar para a luz, e essa luz, inicialmente, ofusca seus olhos, causa dor. Ele preferiria voltar para a familiaridade de suas sombras, para a segurança ilusória do que conhece. Mas com o tempo, seus olhos se ajustam.
Ele começa a ver os objetos em si, não apenas suas sombras. Começa a perceber a beleza do mundo real, a verdade por trás das aparências. Essa libertação não é um evento, mas um processo contínuo de desprendimento. É o despir-se gradual das camadas de conformismo, de preconceitos, de desejos impostos. É o cultivo da autoconsciência, o exercício constante do questionamento. E para que essa jornada seja trilhada, é preciso coragem. Coragem para enfrentar a dor da verdade, a solidão do pensamento autônomo, a rejeição daqueles que permanecem confortáveis em suas sombras. As máscaras sociais não são inerentemente maléficas, desde que compreendamos sua natureza. Elas são ferramentas, convenções que facilitam a interação humana. O perigo reside em confundi-las com a própria face, em acreditar que a persona que apresentamos ao mundo é a totalidade do nosso ser. O perigo está em deixar que essas máscaras nos definam, em internalizar os valores que elas representam, a ponto de anular a voz interior que clama por algo mais profundo, algo mais verdadeiro. A busca pela essência é, portanto, uma fuga da caverna. É um ascender gradual em direção ao sol, que representa o conhecimento supremo, a forma do bem. Cada passo que damos para nos livrarmos de uma crença limitante, para questionarmos um dogma socialmente aceito, para agirmos em conformidade com nossos princípios mais elevados, é um passo em direção à luz. Se essa questão ressoa em você tanto quanto ressoa em mim, se a ideia de uma realidade aprisionada pelas sombras lhe provoca um anseio por desvendar o que jaz oculto, inscreva-se no canal e continue essa jornada filosófica. Há muito mais a questionar juntos sobre a natureza da alma, a busca pela verdade e a arte de viver uma vida autêntica em um mundo de aparências. A essência do ser não se esconde para ser perdida, mas para ser reencontrada. Ela está presente em cada um de nós, aguardando o momento em que, cansados das sombras, ousaremos voltar nosso olhar para o que é eterno. A máscara que a sociedade nos impõe é apenas um véu temporário. Ao buscarmos a sabedoria, ao praticarmos a justiça, ao cultivarmos a temperança, começamos a desvelar a face verdadeira, a face que reflete a luz das formas eternas. E essa face, meu caro amigo, é a única que verdadeiramente nos define. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.